apenas a probabilidade do direito. Não há necessidade de demonstrar urgência. Eu não preciso demonstrar urgência. Ou seja, eu tenho tutela provisória, porque meu direito é evidente. Por isso que o nome se chama tutela da evidência. Eu tenho tutela provisória porque meu direito é evidente. Está numa situação de evidência. Meu direito é provável. Meu direito é provável. Só que o que é que o Código fez em relação à tutela da evidência? O que foi que o Código fez? O Código, ele disse o seguinte, ele listou hipóteses que para o legislador são hipóteses de direito provável. A tutela da evidência não é uma tutela que pode ser concedida em qualquer situação. O legislador não colocou assim, ó. Ele não colocou assim. Cabe tutela da evidência sempre que o direito for provável. Porque se o legislador colocasse assim, ia acabar o direito, a tutela de urgência. A tutela de urgência não teria sentido. Porque veja que a tutela de urgência é assim, perigo mais probabilidade. A probabilidade genérica, ela só autoriza a tutela provisória se aliada ao perigo. A probabilidade que sozinha autoriza a tutela provisória não é genérica, é específica. O legislador ele listou hipóteses que, uma vez preenchidas, geram de tal modo uma situação de evidência que essas hipóteses autorizam que o juiz, independentemente da demonstração de perigo, conceda a tutela provisória. Então, o que é que o legislador fez? Ele criou um capítulo do Código chamado Tutela da Evidência. O capítulo só tem um artigo, que é o 311. O artigo 311, ele regulamenta a tutela da evidência, ou seja, a tutela provisória, fundada em hipóteses de probabilidade do direito. A tutela da evidência, que está regulada no 311, é bom que vocês percebam, saibam disso, o 311, ele consolida 4 hipóteses de tutela da evidência. 4. Só que há outras hipóteses de tutela da evidência espalhadas na legislação. Sempre que o legislador previr uma possibilidade de tutela provisória sem necessidade de demonstração de perigo, ele está regulando uma tutela de evidência. Então, o 311, ele não exaure a tutela de evidência, mas ele, pelo menos, organiza 4 hipóteses de tutela de evidência. Além dessas hipóteses que estão lá, no 311, a gente pode encontrar hipóteses de tutela de evidência, por exemplo, nas ações possessórias. A liminar numa ação possessória é tutela da evidência. Porque veja que uma liminar numa ação possessória, eu não preciso demonstrar, o autor, não preciso demonstrar perigo. Eu tenho que demonstrar o esbulho, que eu sou possuidor. Demonstrei que eu sou possuidor, demonstrei que fui esbulhado, tenho direito a liminar possessória. Isso é uma tutela da evidência. O mandado munitório numa ação munitória é tutela da evidência. Se eu trouxe prova escrita de uma obrigação, o juiz, diante dessa prova escrita, manda o cara pagar. Isso é uma tutela da evidência. Não tem nada de urgência aí, não preciso provar a urgência. Liminar de despejo para uso próprio é tutela da evidência. Tutela da evidência. Não preciso provar perigo. Não tenho que provar perigo. Então, há casos, outros, que não estão no 311, que são casos de tutela da evidência, ou seja, tutela provisória, sem necessidade de demonstrar perigo. O 311, meus caros, ele das 4 hipóteses, são 4 incisos. 2 desses incisos são novos, são novidades do sistema, sem precedente no Código passado. Outros 2 são cópia do Código passado. Então, os incisos 1 e 3, já existiu no Código 73. Não tem nenhuma novidade. A única novidade aí é o nome, tutela da evidência. É a única novidade. Chamar de tutela da evidência. Mas essa possibilidade, essas 2 possibilidades, do inciso 1 e do inciso 3, já existiu no Código passado. Agora,
os incisos 2 e 4 do 311 são casos de tutela da evidência novos, sem nada parecido no Código passado. Nada parecido. E eu quero me dedicar a eles agora. Vou falar desses dois. Não sem antes, meus caros, dizer o seguinte: tutela da evidência é sempre satisfativa. Não existe tutela da evidência cautelar. Toda tutela da evidência é satisfativa. Toda. Até porque se a tutela é cautelar, cautelar sem perigo não é cautelar. Quer dizer, é da essência da ideia de cautelar que haja perigo. Se não houver perigo, não tem razão você tomar uma medida cautelar. Pois bem, vamos examinar essas duas hipóteses novas de tutela da evidência, incisos 2 e 4 do 311. Vamos começar com o inciso 2. O inciso 2 autoriza a tutela da evidência quando o pedido do autor, puder ser comprovado documentalmente e estiver lastreado em precedente obrigatório. Quando o pedido do autor puder ser comprovado documentalmente, quer dizer, os fatos, que justificam o pedido do autor puderem ser comprovados documentalmente e o pedido dele estiver lastreado em precedente obrigatório, o Código fala julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante são precedentes obrigatórios. Julgamento de casos repetitivos e súmula vinculante são precedentes obrigatórios. Então, eu formulo uma demanda. Os fatos que eu afirmo podem ser comprovados documentalmente. E a minha tese é uma tese já consagrada em precedente obrigatório, o juiz pode me dar tutela provisória de evidência. Não preciso nem mostrar perigo. Meu direito é tão provável. Por que tão provável? Porque ele só se prova por documento e uma tese discutida já firmada em precedente obrigatório. É um direito tão provável que o legislador autoriza que eu ganhe uma tutela provisória com base nisso apenas. Meus caros, isso aí é absolutamente diferente do Código passado. Quer dizer, você ter uma hipótese de tutela da evidência, porque o seu pleito ele está em consonância com os precedentes obrigatórios, portanto, tutela sem urgência é realmente uma mudança muito significativa. E essa hipótese de tutela da evidência, é bom deixar claro, é uma hipótese que pode ser concedida liminarmente. Liminarmente, ou seja, o juiz pode dar essa medida, sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu. E entra aqui, meus caros, um paralelo que eu vou fazer com o papel da defensoria nisso tudo. Porque a construção dos precedentes obrigatórios, ela se dará muito com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, é preciso, o Ministério Público já está se organizando para isso. O Ministério Público Federal, por exemplo, criou um órgão, o MPF criou um órgão nacional para os casos repetitivos, com membros do MPF que são desse órgão. Então, como eles criaram, passa a ser o promotor natural. Quer dizer, o MPF natural dos casos repetitivos no Brasil será esse órgão do MPF, que vai fazer a gestão dos casos repetitivos no Brasil todo, para saber atuação, táticas de atuação, estratégias, as teses serão debatidas. Porque o MP, assim como a Defensoria Pública, passam a ser chamados pelo Código a colaborar decisivamente na elaboração dos precedentes obrigatórios. Então, isso é uma atuação que a Defensoria Pública tem que agir. Eu sei que a Defensoria Pública, nos últimos 10 anos, ela passou a se preocupar muito com a tutela coletiva, porque ganhou essa legitimidade e passou a fazer valer essa legitimidade. Ótimo. Só que a legitimidade da tutela coletiva, que é uma legitimidade para propor ação coletiva, ela agora tem uma nova dimensão, que é a legitimidade para provocar o julgamento de casos repetitivos, que é também uma forma de tutela coletiva, mas é uma outra forma de tutela coletiva, com outro papel, com outra técnica.
E a principal característica é que, pelo julgamento de casos repetitivos, você cria um precedente obrigatório. Diferentemente da ação coletiva, cujo propósito é criar coisa julgada. No julgamento de casos repetitivos, o propósito é criar um precedente obrigatório. Então, se o precedente for obrigatório e o seu pedido estiver em conformidade com ele, cabe tutela de evidência liminar. Liminar. Duas observações sobre isso. Duas observações. Observação número 1. Número 1. Imaginem vocês a situação oposta. Ou seja, o seu pedido contraria precedente obrigatório. Contraria, portanto, a situação oposta. Quando o pedido contraria precedente obrigatório, o caso é de improcedência liminar do pedido. Quer dizer, o juiz nem vai citar o réu, e já vai julgar o pedido improcedente. Aplica-se o 332. 332. Então, se eu peço com base num precedente obrigatório, tutela de evidência, liminar. Se eu peço contra um precedente obrigatório, improcedência liminar do pedido. Portanto, para você ver, com isso vocês podem perceber a importância que tem um precedente obrigatório no sistema. Segunda observação. Preste bem atenção, porque essa é a observação do ponto de vista prático mais importante. Olha só. Vocês têm que casar o 311.2, esse que a gente está estudando agora, 311.2, com o 1012, parágrafo 1º, 5. 1012, parágrafo 1º, 5. Lá embaixo, lá longe. 1012, parágrafo 1º, 5. O 1012, parágrafo 1º, 5, é o que cuida da apelação. Mais precisamente, do efeito suspensivo da apelação. E ele diz o seguinte: a apelação não terá efeito suspensivo, se o juiz, na sentença, conceder tutela provisória. Se o juiz, na sentença, concede tutela provisória, a apelação não tem efeito suspensivo. Portanto, a sentença vai poder produzir efeitos imediatamente. Vejam vocês que o 1012, parágrafo 1º, inciso 5, ele fala expressamente em tutela provisória, que é gênero, que abrange, portanto, a tutela de evidência. Que abrange, portanto, a tutela de evidência do inciso 2 do 311. Que abrange, portanto, a tutela de evidência lastreada em precedente obrigatório. O que isso quer dizer, meus caros, do ponto de vista prático? Se a sentença for lastreada em precedente obrigatório, ela pode produzir efeitos imediatamente. Basta que você, parte, peça que o juiz, na sentença, conceda a tutela de evidência. Ou seja, o juiz julgue a causa e conceda a tutela de evidência. Se o juiz julgar a causa e conceder tutela de evidência, ele tira o efeito suspensivo da apelação. O que isso quer dizer, meus caros? Acompanhe meu raciocínio. Que no nosso Código Novo, sentença baseada em precedente obrigatório pode produzir efeitos imediatamente, o que é algo muito diferente do Código 73. Muito diferente. Eu falo isso, faço questão de fazer esse registro, porque muita gente que fica escrevendo, fica lendo coisa de site de jornalismo jurídico. Eu sei que as pessoas se empolgam. Tem site de jornalismo jurídico com textos dizendo assim: ah, o código não mudou nada, o efeito suspensivo da apelação. O código, ele manteve o mesmo regramento do efeito suspensivo da apelação do Código 73. O código não evoluiu. O código perdeu uma oportunidade. Meus caros, isso é um erro grosseiro. Isso é um erro grosseiro, quase que um erro de alfabetização. Porque basta ler o texto do código para ver que não é assim. Se a pessoa lê o 1012, parágrafo 1º, inciso 5, lê, sabendo que tutela provisória engloba a tutela de evidência,
no 311, vai perceber que há uma hipótese como essa do 311, inciso 2, que faz com que a apelação deixe de ter efeito suspensivo automático em boa parte das causas. Em boa parte das causas. Isso é completamente diferente do Código passado. E, mais uma vez, é para reforçar em vocês a percepção da importância do sistema de precedentes obrigatórios. E eu repito, para meus amigos da Defensoria Pública, vocês têm de se organizar para fazer parte desse sistema de construção dos precedentes obrigatórios e não ficarem a reboque de outras instituições. O Ministério Público, sobretudo o federal, que está se organizando mais organicamente em relação a isso, e das instituições da sociedade civil, que vão partir muito para cima disso. Na Bahia, por exemplo, para dar um exemplo da Bahia, logo que o Código começou a vigorar dia 18 de março. No dia 23 de março, antes da Semana Santa, quarta-feira antes da Semana Santa, o Estado da Bahia entrou com 2 pedidos de julgamento de casos repetitivos. Já provocou. E na semana seguinte, mais 5. Já há 7 incidentes de resolução de demandas repetitivas propostos na Bahia, todos pelo Estado. Nenhum pela Defensoria Pública, nenhum pelo Ministério Público. Pergunto para meus amigos defensores públicos de lá, e aí a pergunta vale para vocês, ainda que retoricamente. Não há nenhuma causa repetitiva que envolve matéria da atuação de vocês que não justifique que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais se instaure com a condução, com o processo conduzido por vocês? Porque é isso que é importante. Vocês vão ter que suscitar vocês, num caso em que vocês atuam, num caso que é repetitivo, num caso que esteja bem instruído, num caso em que vocês possam focar para ser um bom caso piloto, um bom caso representativo, vocês conduzirem essa discussão. E isso eleva, né, socialmente o papel da instituição, claramente, porque dali vai surgir um precedente obrigatório para todos os casos em que aquele tema se discuta. Então, vamos prosseguir. Terminei as 2 observações sobre a primeira hipótese nova de tutela da evidência. Eu preciso falar sobre a segunda hipótese nova de tutela da evidência. Eu não posso me perder das coisas, tem que ficar me alertando para eu não me perder. Então, vamos voltar. 311, inciso 4. 311, inciso 4. Vocês estão com o código aí, né? Ou boa parte de vocês está, né? Quem porventura não esteja e alguém do lado esteja, peça a solidariedade acadêmica para que... É importante que vocês leiam isso. O 311, inciso 4, autoriza a tutela da evidência, percebam bem, quando a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. A que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O que é isso, meus caros? Se o que o autor afirma se prova documentalmente, e o autor traz uma prova documental suficiente do que afirma, e o réu se defende e não traz uma contraprova documental, então, se há uma prova documental suficiente daquilo que o autor afirmou, o réu é chamado para se defender, se defende e não traz uma contraprova documental de modo a gerar dúvida razoável em relação àquilo que o autor falou, o juiz pode dar tutela da evidência. É uma tutela da evidência de caráter documental, percebam, uma tutela da evidência que não pode ser dada liminarmente, não pode ser, porque depende que o réu venha, se defenda e não traga a contraprova. Então, não pode ser dada liminarmente. E ela tem um grande papel, que é o seguinte: o 311, inciso 4, ele é basicamente para a seguinte hipótese: o juiz pode julgar antecipadamente o mérito. Imagine caso de julgamento antecipado.
Se o caso é de julgamento antecipado, é porque o caso pode ser julgado só com base em prova documental. Se o caso é de julgamento antecipado e é de procedência, e o juiz concluiu pela procedência, significa que o juiz só julgou com base em documento e o autor tem razão. Ora, se o juiz só julgou com base em documento e o autor tem razão, é porque o réu não trouxe documento suficiente para poder derrotar a hipótese do autor. Consequentemente, a tutela de evidência do inciso 4 é uma tutela de evidência própria para o julgamento antecipado. De modo que, em todo julgamento antecipado, tirando a hipótese de revelia, julgamento antecipado sem revelia, em todo julgamento antecipado, em que a conclusão for pela procedência do pedido, o juiz pode não só julgar antecipadamente, mas também dar tutela provisória com base no inciso 4. E qual o objetivo prático disso, meus senhores? Tira o efeito suspensivo da apelação. Tira o efeito suspensivo da apelação. O que mostra que esses artigos que dizem que o Código não mudou nada em relação ao efeito suspensivo da apelação estão simplesmente errados. Isso é um equívoco evidente. Equívoco evidente. Posso prosseguir? Chegamos, então, ao terceiro e último enfoque da tutela provisória. O terceiro e último enfoque da tutela provisória é o enfoque que pega a tutela provisória a partir do momento em que você pede a tutela provisória. O momento em que você pede. Perceba que não se trata do que você pede, nem se trata do porquê você pede, mas sim de quando você pede. Aqui é você estudar a tutela provisória a partir do momento em que se pede. E aí, a tutela provisória pode ser antecedente ou incidente. Antecedente ou incidente. Vou explicar. O que é a tutela provisória incidente? A tutela provisória ela é incidente quando ela é requerida ou ao mesmo tempo em que você quer a tutela final, ao mesmo tempo você formula o seu pedido de tutela final e simultaneamente já pede a tutela provisória, que é o que normalmente se faz. Normalmente você entra com a petição inicial, você já formula o pedido e já quer uma tutela provisória. Essa tutela provisória, que é o normal, é uma tutela provisória incidental, porque ela é feita juntamente com o pedido de tutela final. Mas também é tutela incidental quando você pede depois. Você pediu a tutela final e só tempos depois é que pede a tutela provisória. A tutela provisória é pedida depois do momento em que você pediu a tutela final. Isso também é uma tutela incidental. Por quê? Porque você pede a tutela no bojo do processo em que já há formulado um pedido de tutela final. Então, se o pedido de tutela final já houvesse sido formulado e você pede a tutela provisória, essa tutela provisória é uma tutela provisória incidental. O que é uma tutela provisória antecedente? A tutela provisória ela é antecedente quando ela é requerida antes de você formular o pedido de tutela final. Antes. Você nem disse ainda o que você quer ao final para o juiz, mas você já quer uma tutela provisória. Você vai a juízo e só pede a tutela provisória. Preste atenção. Todos vocês aqui, todos sem exceção alguma, estudaram na faculdade ou em algum outro momento da vida as chamadas ações cautelares preparatórias. As cautelares preparatórias, elas se parecem muito com a tutela provisória antecedente. Porque você entra com a cautelar preparatória antes de formular o pedido de tutela final. É o que se fazia no Código de 73. Só que a cautelar preparatória, ela tinha duas características marcantes. Primeiro, ela só podia ser cautelar. Ela só podia ser cautelar. E segundo,
que você tinha de 30 dias depois de efetivar a cautelar, propor uma outra ação tida como ação principal. Então, as cautelares preparatórias, elas só eram cautelares e exigiam que aquele que se beneficiou da tutela cautelar, em 30 dias entrasse com a outra ação. Peguem essa ideia, guardem essa ideia na mente de vocês, porque a ideia permanece a mesma, mas sob um outro regramento. É uma outra coisa, mas a ideia é a mesma. Por que é uma outra coisa? Porque a tutela provisória antecedente, tal como regulada pelo Código, ela pode ser cautelar ou satisfativa. Portanto, já não é mais só cautelar. Quer dizer, eu posso ir ao judiciário só formulando um pedido de tutela satisfativa. Só. Eu quero um remédio, por exemplo. Concessão de remédio. Você nem pede a tutela final. Eu só quero liminarmente um remédio. Ponto. Depois eu vou ver o que é que eu quero ao final. Você pode fazer isso. É uma tutela provisória, satisfativa, antecedente. Então, essa é a primeira diferença em relação ao Código passado. O Código passado só falava da tutela antecedente cautelar. E a segunda diferença é que você não precisará mais entrar com outra ação. Não precisa mais entrar com outra ação. Na verdade, o que você vai fazer é aditar o seu pedido. Você vai fazer um aditamento ao seu pedido. Na mesma peça, no mesmo processo, você pede, o juiz concede, você tem um prazo para aditar a sua petição inicial. Você vai aditar a sua petição inicial. É mais simples, portanto. Pois bem, por que é muito importante a gente aprender sobre tutela antecedente no novo Código? Porque aqui está aquilo que eu falei no início da palestra, que era o único ponto que eu diria para vocês que é um pouco difícil do Código na parte de tutela provisória. Existe uma parte do Código em tutela provisória que eu reputo difícil. Difícil porque ficou uma parte ficou hiporregulamentada. O que eu chamo de hiporregulamentada? Ficou com pouca regulamentação, tem muita lacuna. Então tem muita dúvida que o Código não responde. Isso tá dando problema doutrinário, enfim, muito grande. E é um problema também porque é um estudo tão novo, que a gente não tem passado, não tem histórico, para poder se basear e tentar compreender. Que instituto é esse que é tão novo e que eu já estou dizendo que é problemático? Preste bem atenção. Eu vou simplificar ele. Simplificar ao máximo para vocês entenderem, depois a gente entra nas discussões mais profundas. Mas o que é esse instituto? O instituto diz o seguinte, ó, se a parte entra com uma tutela provisória satisfativa antecedente, tutela provisória satisfativa antecedente. Entenderam essa frase? Tutela provisória satisfativa antecedente. Eu entrei com esse pedido. O juiz concedeu a medida liminarmente. Estão acompanhando o raciocínio? Entrei com a tutela provisória satisfativa antecedente. O juiz concede a medida. O juiz concedeu a medida. O réu vai ser citado. Vai ser citado. O réu é citado se o réu não agravar. Se o réu não agravar. Entendeu até aqui? O réu foi citado, não agravou. Veja o que é que acontece. O processo se extingue. O processo acaba. Acabou ali. Não vai fazer mais nada. O processo acaba. O processo acaba, mas a liminar permanece. O processo acaba, mas a liminar permanece. Portanto, olha só. A não impugnação da liminar de uma tutela provisória satisfativa antecedente. Estão acompanhando assim? É que é grande a frase, então você tem que estar acompanhando. A não impugnação da liminar
de uma tutela provisória satisfativa antecedente implica extinção do processo sem exame do mérito. Sem exame do mérito, o juiz não vai julgar mais a causa. Mas, paralelamente a isso, a permanência da liminar. Nos próximos 2 anos, qualquer das partes pode pedir para que a discussão seja retomada. Se as partes quiserem que a discussão seja retomada, elas têm 2 anos para isso. Tanto o autor, cujo processo foi extinto, quanto o réu, que não impugnou e o processo foi extinto e a liminar permaneceu. Se quiserem, em 2 anos, imagine que os dois se arrependeram. Agora eu quero discutir esse negócio. Pode pedir para discutir em 2 anos. Depois dos 2 anos, se não quiserem mais discutir isso, um abraço. Acabou. Mas acabou o quê? O que acabou? Acabou que não se poderá mais reverter essa liminar. Essa liminar é uma liminar estabilizada. Tem coisa julgada aí? Não. Não tem coisa julgada por uma razão muito simples. Nada foi julgado. Nada foi julgado. Repare que nada foi julgado até agora. O juiz deu uma liminar, você não agravou, acabou o processo. Então não teve julgamento de nada. O que se torna estável é a consequência prática da decisão. É o remédio que foi entregue, está entregue, acabou. É o muro que foi destruído, está destruído, acabou, não pode reconstruir. É o nome que foi tirado da Serasa, não vai poder botar de novo. As consequências práticas da decisão se tornam estabilizadas. Esse instituto se chama estabilização da tutela provisória. Não sei se já ouviram falar sobre ele. Estabilização da tutela provisória. É, de todos os assuntos sobre tutela provisória, o mais polêmico. Porque é novo, né? Toda vez que eu falo isso, a pessoa pensa, mas Fred, acabou o processo, então eu vou recorrer. Fica logo com medo, não vou recorrer. Porque dá um medo, né? Se você é advogado do réu, eu vou recorrer, porque se eu não recorrer, acaba o processo. Calma, meus caros. Aqui exige sangue frio. Sangue frio. Pensem. Esse instituto, ele serve a 2 propósitos evidentes. Evidentes. Propósito 1. Acelerar a obtenção de uma decisão que efetive um direito. Segundo, economia processual. Por que economia processual? Porque o réu citado pode pensar assim, ó, rapaz, eu fui citado, tem essa liminar concedida. Olha, se for só isso que o cara quer, é só essa liminar, só quer tirar o nome da Serasa? É só para realizar essa cirurgia aqui? Então tudo bem. Eu realizo, o processo se extingue, não vou ter que contratar advogado para me defender, portanto já vou economizar uma grana. Vou pagar menos honorários advocatícios para o advogado do autor, porque o processo se extinguiu sem defesa. E o processo é mais rápido, é mesmo um problema para eu gerir. Além de, se eu for réu e litigante habitual, imagine que eu seja um litigante habitual e réu. Ao fazer isso, eu impeço que surja um precedente sobre o assunto, que às vezes para mim é perigoso. Eu, litigante habitual, para mim é perigoso. Eu prefiro morrer logo aquilo ali, aí só isso aqui, tá bom, eu cumpro. E está resolvido o problema. Há uma estratégia econômica por detrás. E é uma opção do réu. Veja, é uma opção do réu. O réu pode optar por isso ou não. Ele não é obrigado a recorrer, também não é obrigado a deixar de recorrer. Ele vai optar. É mais um instrumento na composição das estratégias processuais. Se vale ou não a pena esse tipo de coisa. Eu acredito muito na estabilização. Eu acho que a estabilização é algo que, depois que as pessoas amadurecerem sobre o tema, tende a ser um instituto interessante. Sobretudo, porque se você pensar bem, a estabilização, ela resulta de uma espécie de acordo entre autor e réu. É uma espécie de acordo. É o autor dizendo assim, réu, estou pedindo essa tutela provisória antecedente, satisfativa.
Se você não recorrer, o processo acaba aqui. É uma proposta de um processo mais rápido e mais barato. E se depois a pessoa se arrepender, tem 2 anos para pedir para desarquivar. 2 anos. É muita coisa. E se depois de 2 anos você não pediu, aí o problema é seu mesmo, aí é isso mesmo. Estabiliza. A estabilização do tutela antecipada está regulada nos artigos 303 e 304. Agora percebam, a estabilização do tutela antecipada só faz sentido na tutela antecedente satisfativa. Porque um arresto estável não faz o menor sentido. Por isso que eu falei para vocês que agora sim tem utilidade de distinguir tutela cautelar e tutela satisfativa. Porque a estabilização só se justifica se for para tutela satisfativa. Tutela cautelar estabilizada não faz um arresto eterno. Isso não faz o menor sentido. É como se fosse uma carne eternamente na geladeira. Veja que isso é uma coisa que não faz sentido. Então, esse é o panorama terminológico da tutela provisória. Com essas